A partir do versículo 11, assim diz a Santa Escritura do Senhor: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Vamos orar? Senhor Deus, a sua espada que sai da sua boca ainda não é essa que mata os homens, ela ainda é essa que traz vida, essa que corta o nosso coração, nos trazendo fé, arrependimento e vida diante do Senhor. Então, Jesus, age hoje poderosamente na tua igreja, santificando ela e trazendo fé, talvez aquele que ainda não se decidiu pelo Senhor. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Meus irmãos, cavalos fortes na antiguidade, eles sempre foram sinônimo de poder militar. Talvez você lembre do Salmo 20, versículo 7, fala que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Ou seja, cavalos fortes na antiguidade era sinônimo de um poder militar. E cavalos brancos eram usados pelos príncipes, pelos reis, porque eram os mais raros de encontrar. O texto nos apresenta Jesus como um cavaleiro, e o seu cavalo é branco. Quem aqui já andou a cavalo num cavalo branco? Branco o cavalo? Ó. Meus irmãos, o propósito de eu orar e buscar esse texto para essa noite é que a gente possa ampliar a nossa visão de quem é Jesus, porque às vezes a nossa visão de quem é Jesus é muito pequena, ou a nossa visão é inclusive errada sobre quem é Jesus, porque a gente não lê a Bíblia toda. Então a gente acaba criando um Jesus à nossa própria imagem, à nossa própria cabeça, que não é o Jesus bíblico. Então corre-se o risco de mesmo os cristãos não conhecerem o Jesus que a Bíblia apresenta. O contexto, meus irmãos, talvez você já percebeu na leitura, é uma batalha final. A Bíblia diz que nos últimos tempos o mundo guiado pelo diabo se levanta contra Deus, e nos últimos tempos o anticristo se levantará contra a lei de Deus e contra a igreja. Nós cremos que a igreja, ela passa no final dos tempos no que chamamos da grande tribulação. A igreja será perseguida, o diabo se levanta contra a igreja, contra a lei de Deus. A igreja sofre,
Mas nós vemos que um dia Jesus, o nosso Cristo, Ele vem para fazer justiça. E Ele vem para literalmente matar todos os seus inimigos. Jesus vem literalmente para matar todos os inimigos dele e os inimigos da igreja. Aqui nós vemos alguns inimigos do Senhor, dizendo que tem a besta, que calma que eu vou explicar para vocês quem é, o falso profeta. Nós vemos depois no capítulo 20 o diabo se apresentando como esse último inimigo de Deus sendo derrotado. Mas também os inimigos de Deus são todos aqueles que não obedecem ao Evangelho. Estarão nesse grande dia. Aqui, meus irmãos, em Apocalipse 19 há duas ceias. Do versículo 1 até o versículo 10 há a ceia das bodas do Cordeiro, onde os mortos ressuscitam e os vivos são retirados da terra para a ceia, para encontrar com o Senhor Jesus. É chamada a ceia do Cordeiro. A igreja é retirada da terra para quando Jesus vem fazer juízo contra esse mundo. Mas os mortos ímpios também ressuscitam, e vai ocorrer uma segunda ceia, que o que nós vemos é chamado da ceia de Deus. A ceia do Cordeiro é a igreja participa fora da terra, ela é levada aos céus para participar da ceia do Cordeiro. Mas a ceia de Deus, ela acontece na terra, onde os ímpios, os mortos também ressuscitam, e os ímpios que estiverem vivos, eles se levantam contra Jesus junto com a besta, o falso profeta e o diabo, para serem destruídos. É interessante que nessa segunda ceia, na primeira a igreja é convidada e diz que bem-aventurados são aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro, na primeira ceia. E na segunda ceia o convite é para as aves do céu. Mas, meus irmãos, como eu falei, o objetivo da gente analisar esse texto para ampliar a nossa visão de quem é Jesus. Às vezes a nossa visão sobre Jesus é muito pequena, a gente fica assistindo The Chosen e não lê a Bíblia, e a gente vai criando uma imagem de Jesus que não é a imagem que a Bíblia nos traz sobre Ele. Quem é Jesus, meus irmãos? Esse texto nos apresenta que Ele é fiel e verdadeiro. Jesus é esse fiel que não teve ninguém como Ele, como segundo Adão, totalmente fiel a Deus. E como Deus, Ele é totalmente fiel. Tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. O nosso Deus é um Deus fiel. Jesus, Ele é verdadeiro, ou seja, toda verdade emana de Deus. Ele é a própria verdade de Deus. Ele mesmo disse que Ele é o caminho e a verdade e a vida. Toda a verdade emana de Jesus, Ele é a verdade. Esse texto nos revela que Jesus, como os seus olhos como de fogo, ou seja, nada pode fugir dos seus olhos. Ele consegue escrutinar, sondar o coração dos homens, ver todas as coisas. Nada pode fugir dos olhos de Jesus. Diz que o seu manto agora está encharcado de sangue, mas esse sangue agora que suja a sua roupa não é o sangue da cruz, não é a mancha do sangue da cruz. Diz, meus irmãos, que Ele tem um nome que ninguém conhece, só Ele mesmo. Ou seja, Ele é Deus, então Ele é insondável. Não tem como conhecer tudo do seu ser. Nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus, conhecendo a Deus, conhecendo a Deus, e não há limite, porque Ele é insondável. Por isso há um nome que Ele apenas conhece. Mas também nos mostra, meus irmãos, que Ele é o Verbo de Deus. Nós sabemos que Jesus, como Verbo de Deus, esteve presente na criação, o Verbo de Deus esteve presente na redenção, e agora o Verbo de Deus está presente no julgamento de todos os homens. Em João, no capítulo 1, versículo 1, vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O Verbo de Deus estava presente na criação. E depois em João capítulo 1 versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai.
Então ele se apresenta aqui como o Verbo de Deus que esteve presente na criação, na redenção, e agora o Verbo de Deus está presente na consumação de todas as coisas. Meus irmãos, vai dizer que sai uma espada afiada da sua boca. Ou seja, a palavra de Deus que sai da sua boca, que salva os homens que creem. No último dia, quando Jesus vem para julgar esse mundo, aquilo que sai da sua boca não mais salva os homens, mas agora condena os homens. Seu manto está manchado, como eu falei, mas o seu manto está manchado, meus irmãos, porque diz que ele pisa o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Não sei se você sabe como as uvas eram pisadas para extrair dela o suco. E eles pisavam o lagar, pisavam as uvas para que a esmagá-las. Então aqui diz que o manto de Jesus está encharcado de sangue, não do sangue dele, mas do sangue daqueles que são pisados por ele. O seu manto está manchado de sangue, porque ele está pisando agora o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. A ira de Deus será derramada nesse tempo sobre todos os inimigos de Deus: o diabo, a besta, o falso profeta e aqueles que não obedecem ao Evangelho. Mas, meus irmãos, Jesus conhece muito bem esse lagar. Jesus conhece muito bem essa ira do seu Pai, porque Jesus, meus irmãos, ele foi pisado nesse lagar na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele foi traspassado, a Bíblia diz que ele foi esmagado, e agradou a Deus moê-lo, porque no seu castigo está a nossa paz. Então o Senhor Jesus Cristo, nesse lagar que ele vai pisar no último dia de julgar os homens, ele conhece esse lagar, porque ele foi pisado nesse lagar pela ira do seu próprio Pai para salvar a sua igreja. Jesus sabe o que é sofrer, ele conhece esse lagar. Então, meus irmãos, na segunda vinda de Jesus, nós vemos a manifestação da ira de Deus contra o pecado, a manifestação da ira de Deus contra o mal e contra os seus inimigos. Comparando com a primeira vinda de Jesus, interessante que Jesus entra humilde em Jerusalém. Lembra em qual animal ele entra? Ele entra num jumentinho, humilde. Mas agora, na sua segunda vinda, Jesus vem agora num cavalo branco. Na sua primeira vinda, Jesus abre mão do seu exército. Quando ele foi preso, um dos seus discípulos tentou ajudá-lo, lembra? Golpeando um dos soldados que prenderam Jesus. E Jesus fala assim: olha, calma, não precisa disso. Se eu pedisse, o meu Pai mandaria para cá mais de 12 legiões de anjos. Você tem uma ideia? 12 legiões de anjos seria 72 mil anjos. Então, na sua primeira vinda, Jesus abre mão do seu exército. Mas agora, meus irmãos, na sua segunda vinda, diz que o seu exército vem junto com ele, montados também em cavalos brancos. Nessa segunda vinda, ele não abre mão. Versículo 14, acompanhe comigo. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. A Bíblia vai dizer em 2 Tessalonicenses 1, 6 e 7 que os anjos do Senhor vão vir junto com ele. Mas esse texto aqui nos mostra algo interessante, que esses que estão montados em cavalos, eles estão vestidos de linho finíssimo, branco e puro. A mesma vestimenta, se você olhar comigo no versículo 9, no versículo 8 do capítulo 19, diz que estão vestidos de linho finíssimo, resplandecente e puro também a igreja. Então nós aprendemos que além dos anjos que virão junto com Jesus nesse grande dia, vem também os santos ressurretos, vestidos de branco, de linho finíssimo, que representa a igreja. Então a igreja, os ressurretos, vêm também junto com o Senhor Jesus nesse exército. Ainda mais sobre ele, meus irmãos, versículo 16 fala que no seu manto e na sua coxa está escrito um nome:
Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ninguém na história usou esse título, nem um César romano, nem um ditador. Jesus é chamado de o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ao conhecermos um pouquinho mais sobre Jesus, meus irmãos, quem é Ele? Agora ao anúncio do banquete. O versículo 17 diz que um anjo, que ele começa a gritar em voz forte, chamando as aves do céu para se reunir, para comer carne. Há um banquete para as aves do céu, e esse banquete é interessante que a carne de primeira, a carne de reis, a carne de pessoas ricas, a carne de pessoas pobres, de livres, de escravos, que será o dia da vingança de Deus contra todos aqueles que não conhecem e não obedecem ao Evangelho. Jesus vem para matar todos os seus inimigos. Os corpos, meus irmãos, ficarão espalhados pelo chão, e é o banquete das aves, porque as aves comerão esses corpos. É o que a Bíblia chama da segunda morte. Veja comigo em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 6. Apenas acompanhe com fé se você não achou. Pois de fato é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação os que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos que creram. Isso inclui vocês que creram em nosso testemunho. Na vinda do Senhor Jesus, há um paradoxo de alegria e grande pavor. Os crentes admiram Jesus. Os crentes estarão maravilhados com a beleza, com o poder e com a glória de Jesus. Aqueles que não obedecem ao Evangelho serão para sempre banidos da face do Senhor. O Senhor Jesus vem com os seus anjos contra todos aqueles que não obedecem ao Evangelho. Meus irmãos, e aqui parece que há uma convocação de todo mundo. Parece que os reis da terra pensam que vão dar conta, e há uma convocação de uma batalha que a Bíblia, talvez você já ouviu, Armagedon, talvez você viu até algum filme sobre isso, onde os reis da terra se juntam com a besta, com o falso profeta, pensando que há alguma chance para eles contra Jesus. O versículo 19 diz que todo mundo ímpio se junta contra os exércitos do Senhor. Versículo 19, o apóstolo João disse: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Meus irmãos, mas quem é a besta? Aqui diz que primeiro os reis da terra se reunirão. Em Salmos capítulo número 2 diz que isso acontece hoje já. Os reis da terra se levantam e conspiram contra o Senhor e contra o ungido do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Estava vendo essa semana, estava tendo a reunião da ONU, e ali os líderes das nações reunidos, e eles não reconhecem Deus, eles não reconhecem o Senhor Jesus. Eles conspiram como ter mais poder, como ganhar território, como ter mais influência, como ganhar mais dinheiro. Ao não reconhecer o poder de Deus, a soberania de Deus, eles conspiram contra o Senhor. Mas veja comigo no capítulo 13, quem é a besta? No capítulo 13 de Apocalipse,
versículos 6 a 8, nos fala um pouco sobre ela. Diz o seguinte, capítulo 13 de Apocalipse, versículo 6: A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tem ouvidos, ouça. O que quer dizer a Bíblia? Se alguém tem ouvidos, acredite. Meus irmãos, a gente vê a besta como alguém que se levanta com um poder político. Um poder político, ou um homem, ou um grupo de poderes políticos, um grupo de nações, não sabemos, mas que eles se levantam para blasfemar contra Deus. Eles se levantam exigindo autoridade sobre todo mundo, sobre cada tribo, língua, povo e nação. Eles se levantam para perseguir a igreja, perseguir os santos. Eles são inimigos declarados de Deus. Diz que a besta, ela roga inclusive adoração para si. Vai falar algo interessante sobre ela no versículo 3 do capítulo 13, que diz: uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Um poder diabólico para fazer algo espantoso, aonde as pessoas ficaram maravilhadas com esse líder político maligno que se levanta contra Deus e contra a igreja do Senhor. Versículo 3 diz que ele faz coisas que as pessoas ficam maravilhadas, ou seja, as pessoas ficam cheias de esperança, acham que a política ou esse líder político trará paz, trará prosperidade, e de alguma maneira acontece uma idolatria política em cima desse homem ou em cima da besta. Adoração, idolatria. A besta, então, meus irmãos, representa um poder político, um sistema de vida contra Deus, um relativismo moral, contra as leis de Deus, contra a palavra de Deus, e diz que os homens ficarão maravilhados com esse poder, os homens vão confiar nesse líder, e diz que os homens inclusive serão marcados com a marca da besta. Você está em Apocalipse 13? Veja comigo agora o versículo 12. Apocalipse 13, versículo 12 diz: ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira até fazer descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido dar poder para dar vida à imagem à besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos que não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Meus irmãos, Apocalipse 13 nos mostra que a besta vai controlar a vida das pessoas. As pessoas vão se render ao seu poder, vão se render aos seus milagres, vão se render à falsa esperança que ela promete. Uma rendição ao estilo de vida proposto pela besta. E diz que as pessoas têm uma marca na mão ou na testa. Já falaram tanta besteira sobre o que seria essa marca da besta? Seria o chip, seria o Pix, seria o cartão de crédito. Mas, meus irmãos,
Se fosse isso, seria muito simples da gente não ser enganado. A marca na mão significa que o diabo vai controlar as ações das pessoas. Ou a marca na testa significa o controle sobre o pensamento, a cosmovisão, o estilo de vida das pessoas. Vocês estão entendendo? Diz que o número é o número de homem 666. Ou seja, o homem é colocado no centro, em detrimento ao centro de Deus. É isso que a besta e a marca dela faz, onde as pessoas vão confiar que há paz e esperança. As pessoas vão confiar as suas vidas, porque ela fará sinais, ela prometerá paz e esperança, e as pessoas vão viver de acordo com os seus princípios. Relativismo moral, relativismo contra a lei de Deus, e diz inclusive que elas vão adorar a besta. Um exemplo prático de tudo isso que eu estou falando é o que o feminismo diz: meu corpo, minhas regras. Um exemplo prático: meu corpo, minhas regras. Ou seja, eu estou no centro, a minha vida está no centro, o que importa é a minha vida, os meus projetos, e eu não estou nem aí para aquilo que a palavra de Deus diz. Meus irmãos, diz que os cristãos, aqueles que não obedecem à besta, aqueles que estão com seus nomes escritos no livro da vida, eles vão sofrer sanção, eles vão sofrer perseguição ao não se submeter ao sistema desse mundo e ao continuar adorando a Deus. Aqueles que não se submeterão ao sistema desse mundo, desse relativismo moral, eles vão ser perseguição e sanção. Mas, meus irmãos, que texto maravilhoso para nós. Não é para nos causar medo, é para nos causar alegria, esperança, porque diz que todos os inimigos serão vencidos por Jesus. Todos. Veja o versículo 20. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com sinais feitos diante da besta seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Como eu falei da besta, que simboliza essa liderança política que se levanta contra Deus e contra o povo de Deus, o falso profeta significa toda falsa religião, ou todo falso ensino, mesmo que se diga cristão. Ou seja, o diabo se levanta para confundir a cabeça das pessoas, criando várias religiões, inclusive entrando dentro das igrejas e confundindo a verdadeira doutrina bíblica das igrejas. Esse é o papel do falso profeta: confundir religiosamente a cabeça das pessoas. E vejam, meus irmãos, que ele tem poder para fazer sinais e milagres. Ou seja, se está fora da Escritura, se Deus não está dizendo pela sua palavra, nós não aceitamos, mesmo que faça chover do céu alguma coisa. Os inimigos de Deus, meus irmãos, são vencidos de forma fácil. Diz o versículo 20 que a besta e o falso profeta foram presos e lançados no lago de fogo. Jesus não colocou nem o seu exército para a batalha. Jesus sozinho vence essa batalha. Os seus inimigos, no versículo 21, diz que eles morrem apenas pela espada afiada que sai da sua boca. O exército só desceu com Jesus para assistir a batalha. Jesus sozinho dá conta de tudo isso. Por quê? Porque diz, meus irmãos, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. No capítulo 20, versículo 10, diz que o último a ser lançado no lago de fogo é o diabo. Passa para o capítulo 20 agora e veja o versículo 10. O diabo que os tinha enganado e foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontra a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. A gente vê, como eu falei, a gente não lê toda a Bíblia, a gente vê filmes.
e a gente imagina o inferno, o diabo cutucando as pessoas. Já viu aquelas imagens? Uma varinha ali cutucando as pessoas, atormentando as pessoas? Não, meus irmãos, quem atormenta no inferno é Jesus. Jesus, ele é o atormentador do inferno, e ele atormentará o diabo, a besta, o falso profeta, onde o diabo é o último a ser lançado lá. A besta e o falso profeta vão estar esperando ele. Nosso Senhor é um Senhor vitorioso, que vencerá todos os seus inimigos. Meus irmãos, hoje você conheceu um pouco mais sobre Jesus, de acordo com as Escrituras. Como eu falei, Apocalipse, ao revelar sobre Jesus, não se parece tanto com aquele cara legal do The Chosen que a gente assiste. E é interessante que eu nunca vi um filme ou uma série, talvez você viu, relatando essa segunda vinda de Jesus. Mas para nós, meus irmãos, que não estaremos no segundo banquete, nós não estaremos no segundo banquete. A igreja, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, nós seremos tirados da terra antes, e nós vamos participar do primeiro banquete. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Louvado seja Deus que estaremos no primeiro banquete, não no segundo. Que alívio, que conforto, meus irmãos, também saber que um dia Jesus vai acabar com todo o mal. Jesus vai acabar com todo o mal. O mal, a maldade, o pecado, o diabo tem prazo de validade. Jesus acabará com eles um dia, totalmente, porque eles já foram derrotados na cruz do Calvário. Mas um dia Jesus volta para literalmente vencê-los. O triste, meus irmãos, é saber que também entre os derrotados está pessoas que não obedecem ao Evangelho. Isso é triste, porque diz que pessoas que não obedecem ao Evangelho, eles também estão entre os derrotados, e eles também serão lançados no lago de fogo. Porque quem não obedece ao Evangelho segue a besta. Quem não obedece ao Evangelho, a palavra de Deus, tem a marca da besta. A sua vida é guiada pelo mundo, a sua vida é guiada pelo seu próprio umbigo, e você não é guiado pela palavra de Deus. Então é triste saber que nesse dia também estarão aqueles que não obedecem ao Evangelho, que não aceitam, que não creram no Evangelho. Mas, meus irmãos, para nós que confortador saber que Jesus é muito superior, é muito mais forte do que o diabo. Jesus nem aciona o seu exército, o exército vem para assistir a batalha. Então esse texto, meus irmãos, tem que gerar em nós segurança. O nosso Deus é Deus Todo-Poderoso. Tem que gerar em nós segurança. A igreja do Senhor Jesus é vitoriosa, porque Jesus é vitorioso. Ele é o cavaleiro fiel e verdadeiro. Que conforto para nós, que segurança para a igreja. Mas também tem que gerar em nós adoração, porque Ele é fiel e verdadeiro. Tem que gerar em nós, irmãos, esse texto, essa mensagem, temor, vigilância, cuidado para que o que direciona as suas ações e o que direciona os seus pensamentos, a Bíblia ou a besta? O que comanda a sua vida, o que direciona as suas ações, o que direciona as suas decisões? Se não é a palavra de Deus, você está marcado com a marca da besta. Mas, meus irmãos, os olhos daquele que tudo vê, sabe. Então eu quero terminar essa exposição, que nós possamos nos posicionar diante de Jesus ao saber quem Ele é. Nós precisamos nos posicionar diante de Jesus, ao saber do seu poder, da sua grandeza, da sua pessoa,
da sua vitória, nós temos que nos posicionar, oferecendo e entregando toda a nossa vida para servi-lo, porque Ele vencerá todo o mal. Termino convocando a igreja para adorarmos o cavaleiro do cavalo branco. Faça essa oração agora. E a equipe de